E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, para mais uma aula de filosofia. Quinta-feira é dia de filosofia, vocês bem sabem disso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, dessa vez com gelo. Para a gente falar sobre o epicurismo. Isso, um filósofo aí, o Epicuro de Samos, né? É muito importante, é muito interessante, é muito legal, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com a obra dele. É um filósofo pertencente aí às escolas helenísticas, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte, rumo aos 500k, aos 500 mil inscritos, mais bonito falar, 500 mil de inscritos, a gente está chegando, falta muito pouco, quem sabe até o final do ano, né? Tem História Geral, Brasil, Filosofia, Sociologia, conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, vamos juntos para o Enem e demais vestibulares, certo? Então, gente, vamos falar então do epicurismo. O epicurismo é uma doutrina filosófica que é fundada pelo Epicuro de Samos, filósofo do século V a.C. Ele está mais precisamente ali entrando no período helenístico, que eu já falei para vocês, que é o período onde a Grécia, em Atenas, né, a gente costuma usar bem o caso de Atenas porque a democracia ateniense perde o sentido porque é dominada pelo Império Macedônico de Alexandre o Grande, Filipe II, Alexandre o Grande. E o Epicuro de Samos é um sábio, é um filósofo desse período aí das escolas helenísticas, fundador dessa doutrina filosófica, o epicurismo, que leva o seu nome, mas a escola dele, se a gente tiver que falar de uma escola física, assim como Platão tinha a escola de Atenas, que eu falo a estrutura, o nome da escola, e o Aristóteles, por exemplo, tinha o Liceu, o Epicuro ele tinha o Jardim, a escola dele se chamava. Mas vocês podem definir como uma doutrina, onde era ensinada essa doutrina epicurista, que a gente vai ter outros filósofos seguindo também. Bom, logicamente que chegou uma moto, eu estou gravando na sala, né? Hoje está tendo obra aqui no prédio, alguma coisa assim. Bom, uma coisa importante para a gente definir aí. A filosofia epicurista, ela vai focar muito na praticidade do viver, tá? Isso, na verdade, é uma característica que a gente tem na escola helenística. Que eu já falei para vocês, existem as escolas helenísticas, tem várias escolas que vão pensar em um fim muito próximo, não é o mesmo, mas é muito próximo, que é a busca por felicidade. A questão é que alguns vão pensar diferente de como chegar a essa felicidade. A gente vai ver como que o Epicuro pensa sobre a vida, como chegar nessa felicidade. Então, a busca da escola epicurista é a ataraxia, é a viver sem grandes surpresas, a ausência de inquietude. O que é isso? Ficar tranquilo. Não ter essa inquietude, esse negócio louco de eu preciso disso, preciso daquilo. Então a gente vai ver como que funciona isso. Então é focado na praticidade, como você pode viver, tá? Então é uma filosofia que prega, é uma filosofia de vida, na verdade. E como que se chega a essa ataraxia? Desculpem. Ele vai falar pra gente que nós, seres humanos, somos dotados de desejos. Nós temos desejos na vida, isso é real. Você tem desejo de fazer alguma coisa, desejo de ficar em algum lugar, de ir para outro lugar. Ele fala pra gente que existem 3 formas de desejos. A primeira forma de desejo que a gente vai colocar aqui são as que te levam à ataraxia, à ausência de inquietude, te levam à tranquilidade, te levam à felicidade, consequentemente. Então, são os desejos naturais e necessários. Quer algo mais natural e necessário do que o desejo de se alimentar, beber, dormir? Então, você, enquanto ser humano, você precisa comer, você precisa beber água, você precisa dormir. E isso é natural a todos os seres humanos. Não existe o ser humano que passa 4, 5 dias sem dormir, sem comer e está tudo ok. Até então eu não tenho notícia disso. Mas que passa 4, 5 dias está tudo ok. Se vocês gostam, eu sei que vocês gostam de usar os exemplos da minha vida. Eu acho que nesse caso nem são. Todo mundo vai ter um exemplo disso. Mas eu trabalhando, a obra começou ali embaixo. Eu trabalhando muito nos tempos de escola e de cursinho, quando eu comecei a reduzir, eu procurei um médico,
porque eu estava muito mal, que eu precisava sair daquela situação, eu procurei um psiquiatra. Eu estava fazendo tratamento porque eu precisava sair, eu estava muito desorientado, um nível de estresse muito grande, chegava em casa quase meia-noite para levantar às 4 da manhã. E aí eu falei, eu preciso sair de um dos dois, dos cursinhos que eu leciono ou da escola, do ensino público. E eu escolhi a escola. Alguns acharam na época que eu estava pirando, porque eu era um funcionário público, mas é que o meu caminho é cursinho, o meu caminho é lecionar nesse sentido. O meu caminho é esse que a gente está vendo aqui hoje, né? E aí, a psiquiatra estava me questionando sobre isso, por causa da importância de um sistema um pouco mais estável, que seria o ensino, o concurso, né, que eu tinha. E aí, quando eu falei, ela tinha me perguntado quanto que eu dormia, eu falei assim, eu durmo 2, 3 horas por noite. Aí ela falou, então a gente já tem que repensar a sua vida mesmo. Alguma das coisas você vai ter que sair. Já que você não está tendo tempo nem para dormir. Então é um desejo, mas é um desejo e necessidade ao mesmo tempo. Então o desejo que eu tinha era de dormir mais, de tranquilizar. Hoje minha vida está muito tranquila, não estou falando que está perfeita, eu tenho muita coisa a conquistar, a resolver, a melhorar também. Mas ele é mais do que isso, ele é necessário. Então o Epicuro, né, ele fala que a gente tem que garantir isso. Alimentação, a bebida, né, se hidratar e dormir. Não são só esses, tá? Mas são os maiores exemplos que a gente pode dar. Desejos naturais e necessários. Existem também os desejos. Agora os 2 próximos são os que ele fala que a gente tem que evitar para chegar a essa ataraxia, tá? Os desejos que são naturais, mas não são necessários. Ele é natural a você, mas ele não é necessário. Para a gente trazer para exemplos próximos, consumir supérfluos, comer em excesso, beber em excesso, consumir bebida alcoólica que não é necessário, certo? Então ele fala que quando a gente está chegando nessa parte do exagero, a gente está saindo dessa justa medida, que o Aristóteles adorava falar sobre a justa medida, então a gente já está afastando da ataraxia, né? Dessa ausência de inquietude. Então, tudo bem, comer é natural ao ser humano, mas comer além do que você precisa não é necessário. Então é um desejo que é natural, comer, beber, mas além do que você precisa não é necessário, sabe? Eu confesso que eu tenho tentado seguir essa ideia, principalmente agora desse período de isolamento social, de tentar não consumir tanto o que não é necessário. É uma luta, não é fácil, existem outros fatores muito mais além disso, né? Inclusive fatores psicológicos. Mas enfim, são desejos que são naturais, mas não necessários. E existem também os outros desejos que ele fala que a gente tem que evitar, que são os que não são nem naturais a você, nem necessários. Eles não são naturais. Cobiça, inveja, o consumo exacerbado não é natural de sua parte e também não é necessário. Então, ter inveja do outro não é natural ao ser humano, segundo o Epicuro. A cobiça, querer alguma coisa, cobiçar algo muito, não é natural ao ser humano. Isso é tudo um processo de uma construção que a sociedade te coloca e você vai querendo. Não é natural. Então, a gente tem que evitar nesse sentido. Então, lembrando, os desejos que ele fala que a gente tem que seguir são os únicos, são os naturais e necessários. Os básicos, certo? Tranquilo. Só que tem mais. Ele fala para a gente também, para unir toda essa doutrina epicurista, essa filosofia do jardim, para seguir, buscar a ataraxia, ele vai falar um pouquinho de deuses aqui para a gente, sobre corpo, sobre alma, sobre medo, que eu acho que é bem interessante, né? Como eu falei para vocês, é uma doutrina prática. Para o Epicuro, as coisas que existem, um copo, água, os nossos corpos principalmente, tá? Que vai ser o grande foco aqui, e a nossa alma, ele acredita na alma, tá? São formados por pequenas partículas. Os átomos são partículas tênues. Elas se movimentam, elas estão em constante movimentação, só que de uma forma bem delicada. E com essa movimentação dos átomos, se constroem novas formas, se destroem novas formas, se criam novos corpos.
Então, o nosso corpo, nossa alma, as coisas são formadas por essas pequenas partículas, os átomos, segundo aí o Epicuro. E aí que é interessante, quando nós morremos, significa que essas pequenas partículas, que os átomos deixaram de se manifestar, deixaram de se movimentar. Então eles começam a se separar, certo? Então, já que o nosso corpo, formado por átomos, a nossa alma também formada por átomos, as pequenas partículas, eles são formados pelo mesmo material, eles deixam de se movimentar, começam a se separar e depois param. Significa que a morte do corpo também representa a morte da alma. E o que isso representa? Que, segundo a doutrina epicurista, não há um pós-morte, a alma não transcende, a alma não permanece, porque se o corpo morre, a alma também está morrendo. E aí que está, onde que a gente encaixa isso na doutrina epicurista para buscar a ataraxia durante a nossa vida? Não se preocupar com a morte. Porque, segundo ele, a gente tem muito medo. Medo da morte, mas não é o medo do ato de morrer. Não é medo do fato morte. A gente tem medo de deuses. A gente tem medo da punição futura dos deuses pós-morte. Será que eu não fui um cara legal? A gente está falando do mundo grego, tá? Isso é importante que a gente saiba. Então, a gente está falando de deuses, né? Mas, então, se a gente morre, a gente fica com medo, né, desse pós-morte. Os deuses, eles vão ver que eu não fui um grande leal a Zeus ou alguma coisa assim, vão me punir nesse pós-morte. Segundo ele, não tem como, porque acabou a nossa vida, né? Os átomos deixam de se manifestar, o nosso corpo morre, a alma também morre. Então a morte para ele representa um nada. Não se preocupe. Para buscar a sua ataraxia, não fica pensando nos deuses. Para buscar a sua ataraxia, não fique com medo da morte. Não tenha medo. A gente precisa superar, esse é o conceito dele, superar o nosso medo da morte. A gente tem que pensar nessa vida. Por isso que a filosofia epicurista é uma doutrina prática. Viver aqui, não pensar depois. Significa que ele nega a existência de deuses? Não é isso, ele não nega a existência de Deus. Inclusive, ele acreditava que os deuses existissem. Porém, ele não acredita que essa relação entre deuses e seres humanos é como outros pensavam, de deuses tendo a sensação e tendo a percepção dos seres humanos, acompanhando a vida dos seres humanos. Para ele, os próprios deuses, eles não têm consciência da vida dos próprios seres humanos, pós-criação dos seres humanos. Eles não deixam, não ficam ali em cima. Então você não precisa se preocupar com punições, não precisa ter medo. Para buscar a tua ataraxia, o grande lance dele é essa justa medida, essa vida sem excessos, é buscar só através dos desejos naturais e necessários, certo? Beber, comer, dormir, entre outros, certo? Então tá aí, eu expliquei para vocês aqui o Epicuro, é um filósofo bem interessante, né? É bem simples de entender, vocês concordam comigo? E é um segmento aí das filosofias helenísticas, né? Um rumo para buscar essa ataraxia, né? Essa ausência de inquietude. Bom, eu vou ficando por aqui, gostei muito de ter feito esse vídeo com vocês, amo vocês de todo o coração do mundo, um grande beijo, fui!